Hello, hello! Estamos na semana número 25 e essa é a parte número um. E vamos falar sobre o passado. Simple past. Simple past. Então, passado no inglês é a mesma situação do passado que a gente tem no português. Vamos falar sobre ações que aconteceram no passado que já terminaram, ok? Para facilitar os nossos estudos, vamos pensar sempre que a gente pode determinar quando que isso aconteceu. Então, para falar quando aconteceu, eu preciso falar de tempo. E aqui tem três palavrinhas que vão ser importantes para nós para falar sobre o futuro. São elas yesterday, last e o ago. Eu já deixei aqui elas em focos, né? Elas em negrito, sublinhadas, para a gente gravar elas, essas três palavrinhas. Yesterday, last e ago. Yesterday é a palavrinha ontem. Last é o último, ou pode ser também passado, né? Como last week, seria semana passada. Last night, vamos traduzir como ontem à noite, ou então a última noite, é uma possibilidade. Usamos mais no português ontem à noite. Last month, mês passado. Last year, ano passado. E o ago é a palavrinha atrás. Então, 2 days ago, 3 days ago, 1 week ago, uma semana atrás, certo? Três palavrinhas, três expressões de tempo que nos ajudam a determinar, dizer quando que essa ação do passado aconteceu, ok? Quando a gente fala em passado no inglês, a gente vai lembrar dos verbos regulares e dos verbos irregulares. A semana número 25 aqui, que a gente está começando a estudar, nós vamos falar somente dos verbos regulares. O que são verbos regulares? Verbos regulares são aqueles verbos onde a gente tem o presente dele, a forma como a gente sempre aprendeu, por exemplo, work, e eu vou colocar ed depois dele. E aqui eu vou ter a forma no passado. Então, work é o presente, worked é a forma dele no passado. Todos esses verbos aqui, uma pequena tabelinha só para a gente reparar, né, a situação deles, estão no passado. Então, play, played, study, studied. O study muda um pouquinho aqui, a letra Y sai fora, vai entrar I e D. Mas com o tempo, estudando, lendo, a gente vai aprendendo, vai decorando a grafia dessas palavrinhas. Watch, watched, cook, cooked, clean, cleaned, leave, lived, stop, stopped. Stopped, na verdade, tá? Então, stop, ele termina com uma consoante, e aí é uma vogal e uma consoante. Quando for consoante, vogal, consoante, si, VC, a gente dobra a última consoante. Então, fica stopped, como está escrito aqui, ok? Então, verbos regulares a gente pode dividir. Alguns verbos são regulares por quê? Porque colocamos ed no final e temos a forma dele no passado. E outros verbos são irregulares. Daí a grafia, a forma de escrever vai ser diferente. Os verbos irregulares nós vamos estudar na próxima semana, certo? Principais usos do passado. Ações concluídas no passado. Então, I worked in an office yesterday. As palavrinhas ali que indicam o tempo, yesterday, last e ago, elas começam a aparecer agora aqui nas frases. Então, eu trabalhei no escritório ontem, né, no escritório, fica melhor aqui a tradução. I worked in an office yesterday. Work é um verbo regular. Entendemos o trabalhar, é o work, quero fazer o passado dele. Escrevo com ed. Então, I worked in an office yesterday. Próximo exemplo. She played soccer last week. Last, o último, passado. Ela jogou futebol semana passada. Play é o verbo jogar. Quero colocar ele no passado. Ela jogou. Acrescentamos ed. They watched TV last night. Eles assistiram TV ontem à noite. He cooked pasta 2 days ago. Ago, atrás, 2 dias atrás. Ele cozinhou macarrão 2 dias atrás. Certo? Ações no passado, quando tem uma recorrência de ações, quero contar uma historinha, fazer uma narrativa, a gente também usa o passado. Ontem eu caminhei até a escola, estudei inglês e joguei com os meus amigos. Yesterday, marcamos o tempo aqui. Muitas das vezes, para falar de passado, a gente vai marcar o tempo, vai dizer quando que aconteceu, yesterday, last week, last month, 2 days ago, 1 week ago, 1 month ago. A gente geralmente marca o tempo. Então, ontem eu caminhei até a escola, estudei inglês e joguei com os meus amigos. Yesterday,
I walked to school, studied English and played with my friends. Certo? Fatos ou estados passados. Então, alguma coisa que aconteceu no passado, mas não acontece mais agora. Ficou lá no passado, tá? No passado. He lived in London 2 years ago. Então, ele morou em Londres 2 anos atrás. 2 years ago. 2 anos atrás. Marcamos aqui também o tempo. We loved that movie when we were children. Nós amávamos aquele filme quando éramos crianças. Está lá no passado, quando a gente era criança. Então, também usamos aqui o passado. Né? O verbo love é regular. Nessa situação, ele já tem a letra E. Não vou repetir a letra E, né? Aí uma vez só. Só vou acrescentar a letra D. Ok? Então, relembrando das estruturas das frases, a gente aprendeu primeiro do you does, que são os auxiliares do presente. O passado do do é o did, o passado do does é o did, certo? Então, no passado, a gente vai ter somente um verbo auxiliar, que é o did. E da mesma forma como aprendemos o do you does, o did vai ser utilizado para fazer negações e também fazer perguntas. Na pergunta, o did não tem tradução, ele só vai indicar, oi, eu sou uma pergunta, oi, eu sou Goku, né? Ele aparece ali no início, mostrando que é uma pergunta que a gente está fazendo, e por ser did, a gente vai entender que ele está no passado, uma pergunta sobre o passado. Na negação, did not, conseguimos juntar, e vamos ter a contração didn't, ok? Na nossa próxima aula, 25.2, a gente vai ver a tabelinha dos verbos, né? O que é a tabela dos verbos? A primeira coluna, first, é o verbo no presente. A segunda coluna, past, é os verbos no passado. Aqui a gente está falando de verbos regulares, então work, worked, acrescentamos ed aqui, né? E no cook, cooked, acrescentamos ed. Vamos levar isso como um padrão para as nossas aulas. Agora a gente vai começar a falar muito na primeira coluna, na segunda coluna dos verbos, depois vai ter uma terceira coluna dos verbos, certo? No momento de agora, o importante é a gente entender o que é a primeira e a segunda coluna. A terceira coluna vem mais depois. Quando eu falar a primeira coluna dos verbos, a gente está sempre falando do verbo na forma dele do presente. E a segunda coluna dos verbos é a forma deles no passado, tá bem? Então vamos para as estruturas agora para facilitar, para a gente conseguir entender como que vamos escrever essas frases no passado no inglês. Então temos um exemplo aqui. Para fazer uma afirmação usamos o sujeito mais o verbo na segunda. Edson, o que é o verbo na segunda? Segunda coluna, segunda do passado, né? Então eu cozinhei o jantar ontem à noite. I cooked dinner last night. Sujeito é I. Cozinhei, o verbo está no passado. A coluna do passado é a segunda. Vou escrever o verbo na segunda coluna. Cooked. Está aqui, certo? E aí depois faz um complemento. You cleaned your room yesterday. Você limpou seu quarto ontem. Clean é um verbo regular. Já sei que os verbos regulares, a segunda coluna a gente acrescenta ed. Então, you cleaned, você limpou seu quarto ontem. He played video games. A gente podia até colocar aqui, né? Vamos colocar o clean aqui, ó. Então, a primeira coluna é clean e aqui é o cleaned, que é limpar. E temos ali o play. Então, play, jogar, passado, played, jogar, brincar, né? Aqui está o verbo. Então, afirmação, sujeito, verbo na segunda. He played video games. Ele jogou videogames. Você trabalhou ontem, sujeito, you, verbo na segunda, worked. Presente é work, segunda coluna, worked. Você trabalhou ontem, certo? Para as negações, vamos usar agora o auxiliar did. O did é o auxiliar, então ele pegou para ele o passado e pegou para ele a negação. Se ele pegou ele para o passado, o que acontece com o verbo? O verbo fica sem passado, ele vai voltar para a primeira coluna. Então, eu não trabalhei ontem. A estrutura é sujeito, I didn't, tá ali, verbo na primeira. O verbo é trabalhar, então, I didn't work yesterday, certo? Verbo trabalhar, primeira coluna work, segunda worked. É uma afirmação, a afirmação está pedindo o verbo na segunda. Na negação, como a gente usa o did, como a negação é o didn't,
A gente não vai usar o verbo na segunda. Por quê? Porque o passado já está no auxiliar. O auxiliar pega para ele o passado e pega para ele a negação. Se já tem o passado no auxiliar, o verbo volta para a primeira coluna. Então, eu não trabalhei ontem, eu vou usar o work. I didn't work yesterday. Ela não assistiu o filme. She didn't watch the movie. O verbo assistir não está aqui, né? Vamos colocar? Então, watch, primeira coluna do presente. Passado, watch it. Assistir. She didn't watch the movie. She é o sujeito. Didn't é a negação. Watch, verbo na primeira e depois um complemento. Eles não jogaram tênis. They didn't play tennis. O verbo play a gente viu. Play primeira. Passado, played. Estou fazendo negação. Didn't. Pega a negação para ele. Pega o passado para ele também. Usamos o verbo na primeira. He didn't play tennis. He didn't cook dinner last night. Ele não fez o jantar ontem à noite. Ele não cozinhou o jantar ontem à noite. Também funciona. Então, cook está aqui na primeira coluna, porque é do presente. Vou fazer negação. Verbo na primeira. Ok? A pergunta segue o modelo da negação. Usamos o did. Oh, é só uma pergunta ali no início. Vai vir o sujeito e depois o verbo na primeira. Por que o verbo fica na primeira na pergunta? Porque a gente usa o did para indicar que é uma pergunta. O did já está com a forma do passado. A gente não vai colocar duas vezes no passado, fica somente no auxiliar. Então, did you work yesterday? Você trabalhou ontem? Did he call you? Ele te ligou? Did they study for the test? Ele estudou para a prova. Did he cook dinner last night? Ele fez o jantar ontem à noite. Então, usamos o did, verbo na primeira. Perguntas. Did, verbo na primeira. Negação, sujeito, didn't, que é a parte do não, mais o verbo na primeira. E então, a gente só vai escrever o verbo na segunda coluna aqui, que a gente vai ver na próxima aula, quando for uma afirmação. Já deixei a dica aqui para nós. Ó. Só escrevemos o verbo na segunda coluna, a forma do verbo da segunda coluna, nas afirmações do passado. Tá bem? Resumo final. O passado vai falar sobre ações terminadas no passado. Verbos regulares, nós temos o verbo e acrescentamos ed, de Edson. Palavras-chave sobre o passado: yesterday, o last e o ago. Negação é o didn't, e aí vem o verb base, que seria o verbo na primeira coluna. Na pergunta, usamos o did também e o verbo na primeira, certo? Só escrevemos o verbo na segunda coluna nas afirmações, tá bem? Exercícios para vocês. São todos verbos regulares, só escrever a frase colocando o ed. Então, I watched, she cleaned, they played. Transformar essas frases em negações. I worked yesterday, I didn't work yesterday. Então, worked é o verbo no passado, segunda coluna, vou fazer negação, tenho que usar o didn't, e o verbo volta para a primeira. Work fica normal. O próximo exercício é fazer pergunta. You worked yesterday. Vou fazer pergunta, uso did. Did puxa o passado, verbo na primeira. Did you work yesterday? E aqui vocês vão escrever. Work at night, fazer afirmação, negação e pergunta, tá? Então aqui vai ser o didn't mais o verbo na primeira. E aqui na afirmação a gente usa o verbo na segunda. E lá na pergunta a estrutura vai ser did mais o sujeito mais o verbo na primeira, certo? Praticar alguns exemplos aqui para a gente gravar, tá bem? Se tiverem dúvidas, chamem o teacher, eu ajudo vocês. Have a good week. Bye bye.